agora. Nós usamos 5% do cérebro, pessoal. 5%. E 95% tem coisas a mais. Eu posso entrar aqui uma hora mais para frente sobre dualidade, sobre o véu do universo que o pessoal fala, que eu estudei sobre isso, eu sei muito bem. Eu tenho as minhas experiências. Pessoal, eu vou falar para vocês aqui. Eu sou imparcial no que eu estou, porque eu venho pouco fatos. Entendeu? Mas eu tenho a minha experiência de vida, que é o quê? Tudo que eu estudei, a espiritualidade que eu tenho comigo forte, eu tenho espiritualidade livre, que é isso que vocês vão ver. Eu uso ciência junto com a espiritualidade, respeitando todas as práticas religiosas, já que eu pratiquei bastante, para saber cada uma delas. Tá? E te dizer para vocês que o plano espiritual, eu vou dizer para vocês uma coisa surreal. O plano espiritual, ele nada mais é que uma ciência tão avançada que para nós parece magia, parece magia. Consegue entender? O plano espiritual, ele é uma ciência tão avançada que para você, que para mim, ele parece uma magia. Ele parece ser divino. Imagina você, se fosse na época você morar. Hoje, temos aviões, a jatos, indo para o espaço, tudinho. Você imagina a época das... Você imagina se na época do Egito, um avião passasse por cima. Pensa nisso. Você ia falar que era o quê? Divino? Você ia falar que era o quê? Magia? Você consegue perceber? Então, muitas vezes a gente ainda só não chegamos no nosso nível de conhecimento mental. Lembra, temos 5% só do cérebro. Somos poeira no universo, estamos começando no universo. Somos muito recentes. A humanidade não tem 60 milhões de anos, pessoal. Só se você colocar na hora do relógio cronograma, na hora do relógio da vida, da existência da Terra, a gente não viveu nem um segundo direito ainda. Das 24 horas. Você consegue entender? Então você imagina se a gente conseguisse chegar até 7, 10, 20% do cérebro junto. A gente consegue solucionar um monte de coisa. E isso vai ser passo a passo. A ciência ela vem para poder trazer o quê? A nossa própria evolução. E a espiritualidade, o equilíbrio do corpo. Você viu por que as duas trabalham junto? A ciência ela é o fator físico teu para poder trazer você a sua evolução. A ciência traz o quê? Melhorias na medicação, na medicina, melhorias na educação, melhorias na saúde, prolonga a vida, não é? E a espiritualidade, ela traz o quê? O seu equilíbrio interno. Traz você, a sua essência. Lembra da dualidade? Então, uma está com a outra. A espiritualidade precisa da ciência, a ciência precisa da espiritualidade. Porque as duas caminham junto para a sua própria evolução. Se você não tiver espiritualidade, você é uma pessoa que está estressada. Lembrando, espiritualidade não é dogma religioso. Espiritualidade, ela vem da natureza, ela vem da ciência, ela vem do espaço, do cosmo, dentro de você mesmo, que é o próprio equilíbrio. Você procura o seu equilíbrio emocional, psicológico, filosófico, seja como for. Ela é bem uma história mais filosófica mesmo para colocar dentro de você, só que ela tem gatilhos. Vamos dar um exemplo. O ciclo de uma ave, que todo ano ela volta às andorinhas mesmo, é porque a espiritualidade que é dentro dela, que é o próprio propósito dela, ela sabe que quando for o período dela, ela tem que voltar para aquele lugar. Porque ela está em equilíbrio. A ciência da vida dela é a perfeita. Ela não precisa evoluir mais agora. Porque a natureza evolui sozinha, não é? O universo não evolui sozinho. A Terra não evolui sozinho. Por que tem o eixo de equilíbrio quando chove mais num período, outro período? Porque é o próprio natureza fazendo a sua ciência de equilibrar o meio dela mesmo. Trazendo o quê? A espiritualidade dela, que é o equilíbrio para ela. Nós tendemos ao caos e procuramos o equilíbrio. Por que o universo é silencioso? Porque o silêncio traz o equilíbrio. Se você silenciar a sua alma, os seus pensamentos, você não acha solução para as coisas? O que gostou desse momento de silêncio? Então, essa é a reflexão que tem em cima da espiritualidade e da ciência. A natureza, o universo, ele sabe produzir uma estrela, como com um quasar, como um buraco negro, sozinho. Porque ele está em equilíbrio, ele está em quê? Na espiritualidade dele completa. Já nós, seres humanos, procuramos o quê?
o nosso equilíbrio. Você não é estressado no trânsito? Você não é estressado em casa? Ou você não é passivo? Você tem amor próprio? Você procura ver? Temos várias nuances nas nossas próprias vidas que nos tragam até esses pensamentos, essas coisas, e agir de maneira o quê? Irracional e mais emocional, ou muito racional e menos emocional, ou você é muito frio ou muito seco. Você viu que tem a dualidade em tudo? Por isso que eu falo para você, segue o canal que tá assistindo agora, você vai aprender muito sobre isso. Fora que eu tenho um set list para ensinar muitas coisas aqui gratuito. E link para atendimento está aqui embaixo. Então, isso é espiritualidade na sua vida. A espiritualidade na sua vida é trazer esse equilíbrio que você sozinho, eu sozinho não tive, eu tive que aprender. As pessoas que me ensinaram, tanto na faculdade, quanto nas minhas viagens, nas minhas imersões que eu fazia espiritual, tanto nas minhas imersões que eu fazia de ciência, para estudar ciência, que eu sou apaixonado por ciência, eu falei para vocês. Para mim, tudo na vida se prova, consegue se provar. Tudo na vida consegue se provar, desde que você esteja a cabeça aberta para isso. Lembra que eu falei para vocês? Aqui de novo, aqui, ó. Você consegue provar qualquer coisa na cabeça, que nem da teoria que eu mostrei para vocês aqui da relatividade. Se você não viu, olha o vídeo depois do começo, que eu expliquei. Porque nela você consegue mudar o ponto de vista. Agora, se você ficar assim só para aquilo, às vezes a resposta está pro lado de cá. Consegue ter essa percepção? E é onde você toma soluções que você consegue o quê? Solucionar o que você precisa. Às vezes a sua dor de cabeça você sala com um chazinho, que era feito com o quê? Com uma bruxaria. Você é um bruxo fazendo um chá, você é um mago fazendo um chá. E também o quê? Você também é um bruxo tomando um medicamento. Por isso que a fitoterapia, ela também faz parte do quê? Ela é do lado da natureza em si. Ah, mas o medicamento não é? O medicamento também. Porque todo medicamento ele é feito de uma coisa o quê? De algum mineral, de alguma substância. Ah, ela é sintética, mas ela é feita. Tudo no universo se conecta. Você é do mesmo material que uma estrela. Lembra do pó eu vim, pro pó eu fui? Isso pode ser de religião ou da ciência igual. É o mesmo caminho. Se você pegar para ver, ó que legal. Se você tem uma religião ou algo assim ou tudo mais, presta atenção nessa analogia. Se você fala já do pó eu vim, pro pó eu volto, é o que é o pó? É a poeira do universo, pessoal. Você pode acreditar que você veio de uma sopa que foi feita lá de elementos e que foi uma cagada do universo criar você? Entendeu? Assim, foi muitas coincidências para juntar você, que só existe você no universo. Como você pode acreditar que teve uma inteligência superior, um Deus ou algo, um ser divino que criou você? Você consegue entender? Isso é ciência e isso é a espiritualidade. A espiritualidade ela é isso. É você acreditar naquilo e isso te promover o quê? O seu propósito, o seu desenvolvimento pessoal, interpessoal, relacional que você vai ter na sua vida, com você mesmo em primeiro lugar. Lembra do amor próprio? O amor próprio é isso, é você se amar em primeiro lugar. E amar em primeiro lugar é você entender o seu propósito. Tá? Amor próprio não tem nada a ver com 880. Amor próprio é você, criatura que está desse outro lado aí, conhecer o seu próprio propósito, conhecer a sua missão, conhecer os seus dons, talentos, aptidões, entender o que você veio fazer aqui nessa terra, entender o que de benefício você pode trazer para o próximo e para você mesmo. E isso é propósito. E isso é amor próprio. O resto é orgulho e ego, tá bom? E vaidade. Se você não conhece o seu próprio propósito que você quer, ainda você tem orgulho, ego e vaidade. Eu te convido a fazer parte da SPA, que você vai aprender a solucionar isso e encontrar o seu próprio propósito. Tá? Então, essa é a dinâmica de entender. E a ciência, ela comprova com isso. Com os experimentos, sabe? Então, nem tudo na nossa vida vai ser explicado nesse momento. Porque lembra que eu falei para você? Você usa 5% do cérebro, eu uso 5% do cérebro no máximo. Tem mais 95%. Tem muitas coisas ainda que é tão adiantada para nós entender, que a natureza já conhece. Você entendeu? A natureza, o universo, ele já foi pré-estabelecido com o dinamismo dele mesmo. Então a Terra, vou repetir para vocês,
Por que que um período do ano chove mais e o outro dá mais seca? Porque o equilíbrio, a própria Terra já tem isso nela. Então ela já tem o manual da vida dela estabelecido, entendeu? Então ela sabe quando ela precisa. Não, nós não temos isso. Porque o nosso cérebro ainda não desenvolveu tudo. A Terra, o universo, o cosmos, a natureza, ela já é desenvolvida ao máximo. Tanto que ela vai adaptando e vai evoluindo junto, entendeu? Da maneira que é. Então o que acontece? Esse elo, esse eixo que tem dela, vai se. Saiu do eixo aqui, ela vai entrar no eixo. Porque ela se desenvolveu todo. Já nós, ainda não, usamos 5%. Então quer dizer que até usar os 100%, e temos a sabedoria igual a natureza tem, a ciência é o que vai fazer a gente desenvolver isso. Desenvolver isso. Então a gente desenvolve a nossa espiritualidade máxima, que é a consciência plena de tudo, com a ciência. Você entende? A ciência ela não está aqui para refutar a existência de nada, tá bom? Ao contrário, ela está aqui para poder fazer provas das coisas. Quando tem algo que tem que provar, coloca para ela. Se não tiver, beleza. Quando tiver a prova, vai. Então, tem coisas, exemplo, doenças. Tem doenças que hoje a gente não tem o quê? A gente tem a tecnologia. Eu vou dar um exemplo para vocês. O pessoal fica muito falando assim, ó. Ah, mas o câncer, ninguém arruma a cura do câncer ou da AIDS, não sei o quê. Pessoal, existe câncer, existe mais de 1000 tipos. Então, a ciência, se ela ainda não temos o quê? Tanta sabedoria, que nem eu falei para vocês, para poder entender como é que funciona mesmo. Sabe como que funciona, mas como trabalhar é mais difícil, em cima. Porque ainda faltam alguns recursos, nossos mesmos humanos, que é cérebro. Lembra Einstein? Einstein fazia teoria para a cabeça. Olha o jeito que o cara era inteligente, usa papel, nem GPT, nem nada. Então hoje estamos desenvolvendo o quê? Ciências novas, tecnologias novas. O nosso cérebro está aumentando também o nível de raciocínio para as coisas. Então vamos estar aumentando. E isso vai fazer o quê? Aumentar a dinâmica da nossa vida. Melhorias para a gente, para a nossa espiritualidade. Você entendeu? A espiritualidade ela vai em equilíbrio tua com a ciência junto, entendeu? É igual um relacionamento, tem que estar equilibrado. Então isso é espiritualidade. Espiritualidade ela é tudo aquilo que promove o seu desenvolvimento, o seu propósito na vida. Ele pode ser religioso? Pode. Ele pode ser da natureza? Pode. Ele pode ser cósmico? Pode. Ele pode ser da ciência? Pode. Então, se você é um cientista e ama ciência, ama Star Trek, ama que comprove as coisas, você tem espiritualidade. Mesmo que você não tenha religião, entendeu? Ela não defende da outra, ela não depende de nada. Se você tem uma religião que ela te prega isso, sem fazer o mal para ninguém, você tem espiritualidade. Se você gosta de ver pelas estrelas, se você gosta de ver pelo cosmos como tudo funciona, porque a gente veio de lá, pessoal. Querendo você ou não aceitar, a Terra é um pedaço do universo, e você é um pedaço do universo. Você é feito de átomos, você é feito de elementos químicos, a base é o carbono, mas você tem um monte de mineral. Você mulher, ó, pega, só para você ter uma noção, você mulher, entendeu? Vou colocar com a mulher. Você mulher, no período menstrual teu, sabe por que você fica com a sua baixa de ânimo, fica desanimada, fica triste, cabisbaixo, fica com vontade de fazer nada, fica com estresse na vida? O cabelo fica ruim, a pele fica ruim, a unha começa a ficar quebradiça? Porque você está tendo perda de sangue. Você não está no período menstrual? Está tendo perda de sangue. E o que acontece quando você perde sangue? Você perde o ferro. Entendeu? A ferritinina tua baixa. Quando a ferritinina tua baixa, você tem o quê? Esses são os sintomas dela. E você não sabe por quê? Por causa disso. Por isso que sempre é bom você ter o quê? Algo para poder nivelar o seu ferro do seu organismo. Que aí você não vai ter esse desânimo, essas dores maiores que você tem, o cabelo ficar ruim, pele ressecada. Consegue entender que uma coisa simples? É a ciência trabalhando com a espiritualidade. E você pode pegar isso com o quê? Com alimentos, exemplo, você pega a beterraba. Pega a beterraba, que é o mais simples para poder colocar também ali para você. Como o quê? Como um suplemento de ferro. Que a sua ferritinina vai subir de volta, seu cabelo vai ficar bom, sua unha também, sua pele também, e você vai ficar linda, maravilhosa, no período menstrual. E vai diminuir o seu ciclo menstrual. Você entendeu? Como que a ciência trabalha e a espiritualidade? Um animal, o que ele vai fazer? Ele vai lá, ele vai comer já essa fruta, porque dentro dele ele já sabe o que precisa. Vou dar um exemplo para você. Quando o seu cachorrinho
ele tá ruim, ou o seu gato, o que ele faz? Fala pra mim. Quando o seu cachorro tá ruim e o seu gato tá ruim, ele não vai procurar um matinho ou uma grama para poder mastigar? Porque a natureza, pessoal, ele dentro dele, do DNA dele, da vida dele, já sabe tudo que ele tem que fazer. Nós não sabemos. Então, o que a gente faz? A gente procura um médico, procura alguém, ou vai tomar o chazinho, a bruxaria, a magia da vovó, que era um chazinho de boldo ali para poder tomar. Ou então um remédio para o estômago, omeprazol, alguma coisa assim, depende do que for. Lembra, sempre para tomar qualquer medicamento, pessoal, suplemento, medicamento, tem uma orientação do médico. Muitas vezes a merda que está na vida de vocês, assim, de saúde, desculpa falar a palavra, mas é assim mesmo, é porque vocês se automedicam, sem saber o que precisa mesmo. Aí você coloca algo que não precisa, não coloca outra coisa, vai tudo pro chão. Então, sempre tenha, o barato sai caro. Tem uma orientação boa, tem um atendimento meu aqui que eu explico para vocês tudinho também. Então, o que acontece? Essa natureza é a espiritualidade dela. Então, é isso que a natureza traz, é isso que a espiritualidade faz na sua vida. Quando você entende. Hoje eu trouxe só o primeiro tópico, que foi para mostrar isso. Toda quinta-feira, pessoal, aqui, espero eu, que a minha espiritualidade, que a minha ciência me deixe trazer aqui para vocês, depende do horário que for. Hoje eu peguei um pouquinho mais cedo, porque daqui a pouco começam meus atendimentos, e eu estou fazendo imersão. Lembrando para vocês aqui no canal, procura @Sandro Costa, psicoterapeuta, as minhas redes sociais. Eu explico muita coisa, tem muito material bacana. Aqui tem um setlist maravilhoso para vocês, onde vocês vão saber sobre nutrição, sobre constipação, sobre procrastinação, sobre relacionamento, sobre saúde da mulher, do homem. Tem tudo para vocês aqui. Tem um setlist preparado que eu fiz. E se quiser atendimento, eu tenho 3 trabalhos que eu faço principais, que são o quê? Protocolo MMA, que ele é o quê? Mais domínio e menos ansiedade na vida. Você aprende a controlar e dominar a sua ansiedade, acabando com esse mal que tem na sua vida. E você conseguir realizar as coisas que você deseja. O meu segundo é metodologia SPA na vida, que é situação, pensamento. Eu te coloco para você solucionar as situações que tem na sua vida, que leva você ao desespero, à perda de relacionamento, não ter o dinheiro para nada. Então você consegue com a SPA solucionar essas coisas. É surreal. E tudo é rapidão para poder fazer. E o último, para você que tem dificuldade para poder. Dificuldade, vou falar de dificuldade, mas se você que ainda tem uma trava para poder conversar com uma mulher ou com um homem, conquistar alguém que está sozinho e não sabe como chegar, ou que leva muito fora mesmo, normal também, eu tenho o que? O código VRAD. Que eu, em 7 dias, escuta bem, 7 dias, você, em 7 passos, conquista a pessoa que quiser. Porque eu te mostro quais são os passos e como que você consegue fazer. Porque conquista é comportamental. Você é comportamental porque você é emocional e psicológico. Quando você conhece o psicológico e o emocional da outra pessoa, você consegue fazer as coisas para ela se apaixonar. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela live. Semana que vem estamos de volta. Peço para você que siga, compartilhe o canal e um ótimo dia para todo mundo.